vou falar de um tema que para mim foi muito importante e nada mais é do que antigas verdades que nós precisamos sempre estar revendo. E gostaria de trazer coisas que eu aprendi, e esse é o tema dos temas, né? É a justiça de Jesus. Então, a gente poderia até entender como talvez uma certa continuação do que foi falado na semana passada, um complemento. Então, gostaria de tentar corrigir algumas coisas que o irmão já começou a tocar no último sábado, sobre a mentalidade geral das pessoas. Então, a justiça pela fé, ou justificação, ela tem a ver com a nossa salvação. E não somente isso. Antes de começar, cito um texto. Existe um texto de Ellen White que ela fala: a justiça pela qual nos é imputada é a nossa aceitação para o céu. E a justiça pela qual nos é comunicada é a nossa adaptação para ele. Os irmãos conhecem esse texto? Já ouviram? Ela falou aqui ela parece que está falando de duas justiças. E o que eu vou trazer hoje é que geralmente é comentado sobre a justificação, e seguindo nesse processo, então tem a santificação e por último a glorificação. Todos compreendemos estas coisas, né? São palavras bíblicas e são palavras que definem a caminhada do cristão. No entanto, nós entendemos que a Bíblia usa esses termos para facilitar a compreensão da caminhada cristã, mas isso às vezes nos faz ter algumas noções erradas que eu tinha, né? É justamente a noção de separar as coisas. Agora é justificação, agora é santificação e agora é glorificação. E os irmãos vão entender o que eu estou querendo dizer. Todo o processo é justiça pela fé. Todo o processo é justificação pela fé. Embora nós falamos sobre a justiça imputada, como geralmente chamamos somente ela de justificação, a santificação é justificação pela fé, ou justiça pela fé. Lembrando do texto, justiça que nos é imputada é a nossa aceitação para o céu. Então não há como Deus agora ele envia a justiça que é imputada. Enviou a justiça que é imputada, agora ele pega outra justiça, é a justiça comunicada, agora eu te dou a justiça comunicada. Não. Primeiro vamos entender o que é justiça. E isso nós poderíamos falar horas, né? É a base do trono de Deus e tudo mais. Mas o que é realmente justiça? Às vezes a gente fala sem entender. Então, Salmo 119, a lei é justiça. Ok. O que mais? Jeremias 23, Jesus é justiça. E é nesse caminho que nós vamos caminhar. Até hoje eu queria trazer um novo nome um novo nome ao invés de justificação pela fé. Muitas vezes nem entendem o que é isso quando começam a falar. Não entendem o que é justificação pela fé. E o novo nome que eu gostaria de trazer é substituição pela fé. Substituição pela fé. Mas vamos voltar. O que é justiça? Jesus é justiça. Essa justiça estava nos mandamentos? Sim, mas a justiça ela é a perfeita obediência de Cristo. Então o que o céu requer para entrar lá? Perfeita obediência de Jesus Cristo. O que é justiça? Então, vamos simplificar ainda mais? É a vida de Jesus na terra. Como que Jesus se portava? O que é justiça? Vida de Jesus.
Justiça são as ações de Jesus. O que a lei queria ensinar para o homem? As ações de Jesus, a vida de Jesus. Era isso que a lei sempre quis ensinar para o homem. Então, o que é justiça? A vida de Jesus. Vamos lá, vamos corrigir essas questões. A justificação, ela contempla apenas o sacrifício de Cristo e a remissão dos nossos pecados? Então vamos entender essas coisas. Paulo, ele fala em Romanos, no capítulo 3, algo interessante, aqueles que quiserem abrir. Romanos capítulo 3, o verso 28, ele vai falar assim: portanto concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então olha que interessante. Algo que nós vamos entender é que a justificação, ela pode ser chamada sobre algo que acontece num momento, mas não somente isso. Também está relacionada com um processo, que a gente conhece como santificação. Mas as duas coisas a gente chama de justificação. Paulo está aqui, neste verso, falando sobre um momento. Justificados pela fé, sem as obras da lei. E se a gente não entender essas coisas, parece que vai entrar em contradição com o que Tiago fala. Vamos ler o que Tiago fala? Tiago capítulo 2, verso 24. Após citar o exemplo de Abraão. Vede então como que pelas obras o homem é justificado e não pela fé somente. Ué? Então aqueles que falam que a justificação é aquela que acontece só na primeira parte, como que eu encaixo esse texto? É somente quando eu aceito Jesus como meu Salvador, Ele me perdoa, é só aí justificação? Não. A justificação, ela está também lá nas obras. Ela não é só o início de uma caminhada. A justiça, ela é um tudo. Embora a gente separe justificação, santificação, glorificação, é tudo justiça pela fé. O que nós falamos que é justiça? A vida de Jesus. A vida de Jesus substituindo a do pecador. Pela fé do pecador. Então isso é justiça pela fé. E olha só, isso está relacionado com um processo, como foi falado no sábado passado. Vamos ler Gálatas 2, verso 17. Olha só como justificação também não é só um momento, algo que acontece ali naquele momento. 2,17. Porém, se enquanto procuramos ser justificados por Cristo, nós mesmos também formos achados pecadores, por acaso seria Cristo o ministro do pecado? De forma alguma. Então, olha só, aqui nós vemos que Paulo está dizendo, enquanto estamos sendo justificados. Isso é o quê? É o que acontece só no momento? Pelo que ele fala? Não. É um processo. Se enquanto você está nesse processo, acontece o pecado, então, seria Cristo o ministro do pecado? Não. E aqui então nós falamos, se você peca, é porque essa conexão, essa substituição que estava acontecendo pela fé, ela foi cortada. E por isso pecou. E aí o que o pecador precisa fazer? Precisa, pela fé, voltar até essa comunicação com o céu. Que nós estamos chamando aqui de substituição pela fé. Então nós vamos aprofundar justamente essa questão. Não vou falar mais justiça, justificação pela fé, vou chamar de substituição pela fé.
E os irmãos vão entender por que eu estou dizendo isso. Vamos ler 2 Coríntios 5. Olha só, por que estamos chamando isto de substituição pela fé? Olha que interessante este verso. Verso 2 Coríntios 5, verso 13. Perdão, verso 14. Porque, olha só, relacionado à escola sabatina. O amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos que se um homem morreu por todos, então todos morreram. Olha que interessante. Quantos pecaram, a Bíblia diz? Todos. Todos pecaram. Qual é o salário do pecado? A morte. Quantos deviam morrer? Todos. Mas aqui está dizendo que um morreu por todos. Qual é a conclusão? Todos morreram. Por quê? Porque este um que morreu, ele estava substituindo todos. Então, se Cristo morreu pelos meus pecados, eu preciso morrer? Não. Se ele já pagou a culpa, por que eu devo pagar? Mas como que isso se cumpre na nossa vida? A partir do momento que nós cremos, por isso substituição pela fé, que quando Jesus Cristo estava lá no Calvário, ele estava me substituindo. Se eu creio nisso, então ele estava substituindo. E então eu não preciso morrer, porque ele morreu. Substituição pela fé. Vamos continuar. Verso 15. Ele morreu por quantos? Por todos. Para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Ou seja, se você morreu com Cristo, se Cristo estava te substituindo, essa substituição ela não acabou na cruz. E esse é o grande ponto que nós vamos enfatizar aqui. A substituição de Cristo por você, ela não se finda na cruz. Mas Jesus ressuscita e você ressuscita junto com ele. E ele ressuscita. Nós ressuscitamos com ele para levar a vida dele. Agora olha só o verso 17 de 2 Coríntios 5. Portanto, se algum homem está em Cristo, que verso conhecido? Ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas e eis que todas as coisas se tornaram novas. Este verso ele está se cumprindo no passado, no presente ou no futuro? Agora. Portanto, se algum homem está em Cristo. Isso aqui é substituição pela fé. Se eu estou... O que é estar agora em Cristo? Ele não me substituiu somente há 2000 anos atrás. Hoje, ele está nos substituindo. Então, se eu creio nessa substituição, então, se eu creio que isso está acontecendo, ele está me substituindo, então eu sou uma nova criatura. Então, hoje nós precisamos estar em Cristo. Como nós estamos nele? Pela fé. Acreditando nessa substituição. E afirmando como Paulo, então. Agora nós conseguimos entender um pouco mais Paulo. Estou crucificado. Quando que eu fui crucificado? Há 2000 anos atrás. Meus pecados foram pagos ali.
Então já fui crucificado. E agora eu vivo, não mais eu, fui crucificado, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque Ele ainda está me substituindo, não estou vivendo. É Ele no meu lugar. É o substituto. Substituto e fiador. Substituto e penhor. Agora olha só. Olha a complexidade disso. O pecado, ele havia feito um grande abismo entre nós e um homem, entre nós e Deus. Mas na cruz do Calvário, Deus, ele faz em Jesus Cristo algo tão assombroso. Ele nos conecta com Deus de uma forma tão íntima que as palavras, elas são poucas para fixar isso na nossa mente. É realmente algo muito íntimo. O verso 19. A saber, 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo. Acabamos de ler que nós precisamos estar em Cristo. E quem estava em Cristo? Deus. Deus. De que forma que Deus estava em Cristo? E Ele estava fazendo o que em Cristo? Reconciliando consigo o mundo. De que forma que Ele reconciliou o mundo? Não lhes imputando as suas transgressões. Vamos pensar um pouco nisso. Que isso vai nos servir como comparação. Deus estava reconciliando através de Cristo o mundo. De que forma? Não lhes imputando as suas transgressões. Uma palavra interessante. Uma palavra conhecida. Conhecemos a justiça imputada, não é? Deus nos imputa. Nós poderíamos trocar essa palavra, que às vezes não é tão conhecida. Deus coloca sobre nós, ou então Ele nos responsabiliza com a sua justiça. Ele coloca a sua justiça em nós. O que é justiça? Substituição. Isso. A justiça é a vida de Jesus em nós. E o que Ele estava colocando em Cristo? As nossas transgressões. Ele deixa de imputar, Ele deixa de colocar as nossas próprias transgressões e desobediências sobre nós. Ele coloca em Cristo. Então, para nós entendermos como que hoje nós recebemos a justiça de Jesus Cristo, nós precisamos olhar para o Calvário. Porque a mesma coisa aconteceu com Jesus. Só que sobre Ele não foi colocada a justiça. Sobre Ele foi colocada as nossas transgressões. A mesma coisa acontece com o nosso substituto, só que de forma inversa. E nós vamos ver sobre isso. Qual é a profundidade dessa substituição? Quão íntimo nós nos tornamos de Deus. Vamos ler João 17. Que vai falar a mesma coisa que nós lemos em 2 Coríntios 5. Qual foi a oração de Cristo? E essa oração é importante para nós sabermos o que Ele está fazendo hoje. O que Ele está fazendo hoje? Intercessão. Ele está nos substituindo. Ele está fazendo isso hoje. Pela fé. Então, verso 20. Eu oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ele está falando de nós. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Uau, isso é muito profundo. É tão profundo, às vezes, que a gente não consegue tocar nem a superfície desse verso. Deus estava em Cristo, nos tornando um com Ele, através da sua substituição. Então nós lemos este texto. Olha só.
Será que isso é... Eu estava sendo um com Cristo há 2000 anos atrás somente? Não, hoje. Se em conexão com Deus a obra é levada adiante, o agente humano, através de Cristo, ganhará vitória e honra na batalha dia após dia. Se em conexão com Deus, se nós permanecemos conectados, se Cristo permanece nos substituindo em todos os momentos, nós ganharemos vitória e honra na batalha dia após dia. Pela graça dada, Ele superará e será colocado, nós superaremos e seremos colocados em terreno vantajoso. Em nossa relação com Cristo, Ele, nós, tornar-se-á osso de seu osso, carne de sua carne. Um com Cristo em um relacionamento peculiar. Por quê? Porque Cristo assumiu a humanidade do homem. Através dessa substituição, nós somos unidos em tamanha união. Olha só o que diz: nos tornamos osso do osso de Cristo, carne da sua carne. Isso é muito profundo. Então, vamos rever o que nós estamos falando. O que Deus faz conosco hoje? Salmos diz, 32. Salmos 32, verso 1 e 2 diz assim: abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade, e em cujo espírito não há malícia. O que Jesus não coloca em nós? A iniquidade. Porque Ele já colocou em alguém. Então diz assim: Cristo era o tabernáculo de Deus entre os homens. Este testemunho a respeito de Cristo mostra claramente que Ele condenou o pecado na carne. Jesus, o santo na carne pecaminosa. Nenhum homem pode dizer que está irremediavelmente sujeito à escravidão do pecado de Satanás. Cristo assumiu as responsabilidades da raça humana e os pecados de todos os que creem são imputados a Ele. Deus não imputa, não coloca o seu pecado sobre você. Ele coloca sobre Cristo. E Cristo sofre a culpa. Isso foi há 2000 anos atrás, a substituição. Vamos continuar o texto. Ele se comprometeu em ser responsável por eles. Ele obedeceu cada jota e tio da lei para testificar diante dos mundos não caídos, diante dos santos anjos, diante do mundo caído, que aqueles que creem nele e que o aceitam como sua oferta pelo pecado, que confiam nele como seu salvador pessoal, será beneficiado por sua justiça. Então ele obedeceu para quê? Para testificar a todos. Através dessa substituição, que aqueles que confiam nele como seu salvador pessoal, aqueles que aceitam e acreditam que ele realmente era e é a nossa substituição, vai ser beneficiado pela sua vida. E tornar-se participantes da natureza divina. Ele testifica, olha só, que por meio de sua justiça imputada, a alma crente
obedecerá os mandamentos de Deus. Através da sua justiça imputada. Não seria justiça comunicada? Através da justiça imputada, nós obedecemos a Deus. Não é através da outra justiça? Não. Não existe várias justiças. Justiça é a vida de Jesus, que é colocada sobre nós, nos substituindo. Isso na justificação, isso na santificação. Para nós obedecermos a Deus, é através dessa substituição. Agora, vamos ver um pouco sobre isso. Como será que essa substituição, então, ela acontece hoje? Como será que ela acontece na nossa vida hoje? Será que nós já compreendemos, então, que é através dessa substituição hoje que nós vamos obedecer a Deus? Será que nós já entendemos que é através dessa substituição que deve estar acontecendo agora, na vida de cada um de nós, que é que nós somos aceitos perante o Pai, que é que nós levamos uma vida perfeita diante de Deus, que é assim e somente assim que nós não caímos? Se essa substituição ela não acontece, nós caímos. Se em algum momento nós deixamos de ter fé nessa substituição, então a queda. Foi o que aconteceu com Abraão. Então, nesse processo, vamos usar o exemplo de Abraão. Houve queda? Houve. Por que houve queda? Porque ele deixou de ter fé na promessa que Deus tinha feito. Ele deixou de ter fé na substituição do Filho de Deus. E por isso ele mentiu lá ao faraó. E por isso ele permitiu que acontecesse aquilo com Agar, fazendo um filho com ela. Ele deixou de crer. Mas o processo ainda não tinha acabado. Foi dado um tempo a ele. E ele voltou a crer, de fato, na substituição. E por isso, depois de um tempo, 25 anos, aquela justiça, ela de fato foi cumprida. Mas vamos voltar ao ponto. Como foi a primeira vez que essa substituição estava acontecendo? No Getsemane, ele estava no lugar do homem. No Getsemane, Deus estava colocando a mão sobre a cabeça da ovelha e confessando todos os pecados do mundo, porque Cristo estava substituindo todo o mundo. Então ali, ele estava sofrendo o que ele não devia, substituindo a nós. O que estava acontecendo ali? Nós vamos entender o que estava acontecendo ali para entender o que tem que acontecer hoje. Porque a Bíblia traz, nós já vemos uma comparação. O que é colocado sobre Jesus e o que deve ser colocado sobre nós. Vamos entender então como é colocado sobre Jesus, para poder entender como é colocado sobre nós. O que acontecia ali então no Getsemane? Vamos ler mais um pouco. Sobre Cristo como nosso substituto e penhor. Foi posta a iniquidade de nós todos. Foi contado como transgressor, a fim de que nos redimisse da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão pesava-lhe sobre a alma. A ira de Deus contra o pecado, terrível manifestação de seu desagrado. Por causa da iniquidade, encheram de consternação a alma de seu filho. O que estava acontecendo com Cristo ali naquele momento que ele estava nos substituindo?
o afastamento do semblante divino do Salvador, nesta hora de suprema angústia, penetrou-lhe o coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Sempre repetimos para a criança, o que é o coração? Ele sentiu uma dor aqui, o senso da culpa. Será que nós conseguimos compreender isso? Cristo sentiu a angústia que há de experimentar o pecador quando não mais a misericórdia interceder pela raça culpada. Foi o sentimento do pecado. Foi o quê? Sentimento do pecado. Então ele estava sentindo o pecado. Trazendo a ira divina sobre ele como substituto do homem no nosso lugar. Foi isso que tornou tão amargo, tornou o cálice que sorveu e quebrantou o coração do Filho de Deus. Eu marquei aqui no desejado quantas vezes falar a palavra sentir no Getsemane. E é muitas vezes. Porque ele estava sentindo mentalmente. E é isso que nós precisamos compreender. Essa grande luta é uma questão mental. E a justiça de Cristo, ela vai ser colocada sobre nós de que forma? Por que a Bíblia fala para nós termos a mesma mente de Cristo? Era então contado entre os transgressores. Devia suportar a culpa da humanidade caída. Sobre aquele que não conheceu o pecado, devia pesar a iniquidade da raça caída. Tão terrível lhe parece o pecado, tão grande o peso da culpa que deve levar sobre si, que é tentado a temer que ele o separe para sempre do amor do Pai. Sentindo quão terrível é a ira de Deus, contra a transgressão exclama: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Quão negra se lhe afigurava a malignidade do pecado. Terrível foi a tentação de deixar que a raça humana sofresse as consequências de sua própria culpa e ficasse ele inocente diante de Deus. O salário do pecado, ele é a separação de Deus. E foi isso que Jesus sentiu. Quão pouco nós compreendemos isso. Ali sentindo as nossas culpas e os nossos pecados. O que ele nos faz hoje? Gostaria de trazer um novo aspecto para cada um de nós. Nos substituiu naquele momento, sofrendo o que nós deveríamos sofrer. E agora? O que deve acontecer? Ele ainda quer nos substituir. E nós precisamos acreditar que nós somos substituídos. É por isso que nós vamos acreditar que o pecado não vai ter domínio sobre nós. Porque vivo não mais eu. Cristo ainda está substituindo a humanidade daqueles que creem nisso. Agora, quão terrível é quando nós deixamos de acreditar na substituição. O que acontece então? O que diz Hebreus 6,6? Que sempre repetimos para as crianças. Qual é a profundidade? Vamos ler esse verso? Qual é a profundidade disso? Se eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles, de novo, crucificam para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o em uma vergonha aberta. O que esse verso está dizendo?
que aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, ele se repete para Cristo. Nós o ferimos novamente. Então, aquela culpa do pecado, ele precisa substituir novamente, porque eu deixei de crer na substituição e eu caí. O que o pecado exige para a remissão do pecado? Sangue. Ele morre novamente? Não. Hebreus diz claramente, morreu uma vez por todas. Não precisa morrer mais. Mas o que ele sentia no Getsemane? Não era a culpa do pecado? A separação de Deus? Então olha esse texto. O cálice do sofrimento foi colocado em sua mão, como se ele fosse o culpado, e drenou até o amargo fim, lá no Getsemane e no Calvário. E, no entanto, os homens continuam a pecar. E Cristo continua a sentir as consequências de seus pecados como se ele próprio fosse o culpado. Consegue compreender isso? Nós continuamos a pecar e ele continua a sentir, não é que diz o desejado, não sentir a culpa do homem, e continua a sentir as consequências do pecado. Qual é a consequência do pecado? Separação de Deus. Como se ele próprio fosse o culpado. Então essa substituição ainda é real. Ela não aconteceu há 2000 anos atrás, ela acontece hoje, e ele sofre hoje pelas nossas transgressões. Que sacrifício é esse? Que ser é esse? Eu estava conversando com a Fernanda de não consigo compreender. Todas as vezes que eu peco, não é isso que o texto está dizendo? Não dá para acreditar na palavra. Ele sente como se ele fosse o culpado. Mas é o que está escrito. Então ele nos substitui quando nós oramos e pedimos o perdão, para que então novamente ele substitua a nossa vida e nós possamos ser aceitos perante o Pai. É uma troca. Texto desejado. A verdadeira tristeza pelo pecado é o resultado da operação do Espírito Santo. Este revela ingratidão da pessoa que menosprezou e ofendeu o Salvador, levando-nos contritos ao pé da cruz. Todas as vezes que pecamos, então, o que nós fazemos? Somos ingratos a Jesus pela sua substituição. Menosprezamos e ofendemos a Ele. Olha só. Por todo o pecado é Jesus novamente ferido. E ao olharmos aquele a quem transpassamos, choramos as transgressões que lhe trouxeram angústia, tal pranto levará a renúncia do pecado. Então, o que vai nos manter longe do pecado é olhar para essa substituição que acontece ainda hoje. Jesus, ele diz: todo aquele que desejar me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará ele. Onde Jesus está hoje? No santuário celeste. Nós estamos lá?
Pela fé nós devemos estar. Mas não só estar lá. Contemplar a obra que está sendo realizada lá. Jesus como sumo sacerdote, o que ele fazia? O que o sumo sacerdote fazia? E o que Jesus está fazendo hoje? Olha só, Cristo como sumo sacerdote dentro do véu imortaliza o Calvário. De tal maneira, olha só a expressão que Ellen White fala, de tal maneira que tu, ele, vive para Deus. Então hoje, Jesus Cristo lá no santuário, ele está imortalizando o Calvário. O que aconteceu na cruz. Ele está imortalizando. Para que, como diz o texto, para que tu, ele, possa viver de acordo com a vontade de Deus. Ele morre continuamente para o pecado. E assim, se alguém pecar, ele tem advogado junto ao Pai. O que o texto diz? Ele morre continuamente perante Deus. Ele morre de fato? Não. Mas ele sente a separação de Deus, que é o preço do pecado. E tudo isso para quê? Para nos dar a sua vida. Para substituir a nossa vida. Então quem vive, quem está sentado no sofá, não é Fernanda Tamires, mas Cristo Jesus. Enquanto vocês acreditarem que é isso que está acontecendo, então não há pecado. Mas quando nós nos esquecemos e deixamos de olhar para essa substituição, então vem as quedas, então vem as falhas. E então vem a necessidade de crucificar ele novamente. Então vem a necessidade de levar Jesus de novo lá para o Getsemane, para sentir a profundidade do pecado. Então, a substituição da nossa vida pela vida de Cristo, ela é real. E ela precisa acontecer momento após momento. Se não é assim, ele é quem sofre. E olha só como isso é profundo. Nós fazemos ele continuamente sofrer. E ainda assim, o que ele quer é que nós tenhamos vida. E vida em abundância. Então, que possamos entender essa conexão, essa substituição, essa relação que Jesus Cristo, ele faz através, ele faz conosco. Vivemos não mais eu, mas Cristo vive em nós. É isso que o Calvário representa. Então, que no decorrer do nosso dia, no decorrer da nossa semana, não venhamos esquecer destas coisas, mas possamos estar conectados com Jesus em todos os momentos. Amém?